Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 51, onde nós vamos finalizar o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 6 é aquele que fala sobre o Cristo Consolador. Então nós vamos finalizar esse capítulo estudando os itens 7 e 8, que é aquele das instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. A página da gente na internet, www.evangelionolar 2012, bota tudo junto, evangelionolar 2012.blogspot.com. Ali você vai encontrar não só os vídeos, né, os outros 50 vídeos que já estão lá postados, como também um facilitador para a prática do Evangelho no lar em sua casa. Então aquelas pessoas que falam assim, Sérgio, mas o Evangelho tem palavras ali complicadas, tem umas palavrinhas que alhures, no estudo de hoje vai aparecer alhures, chagas, clamarem, né, palavras difíceis. Não tem problema, porque na nossa página a gente coloca o texto e o significado dessas palavras mais difíceis. Então, não tem desculpa. Sérgio, eu não tenho os livros da página de preparo. Hoje, por exemplo, vai ser o livro Ceifa de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Não tem problema, tem o texto lá. E também tem a tradução das palavras mais difíceis. Tem ali todo o caminho das pedras. Então você pode fazer o Evangelho em sua casa utilizando o texto que está lá, que é nada mais que o texto do Evangelho com a tradução das palavras mais difíceis. Se você preferir, você pode praticar o Evangelho utilizando esse vídeo. Aí o que você faz? Corre os primeiros 4 minutinhos, que é a parte onde eu estou falando aqui, né? E faça o Evangelho. Então, desculpa para não fazer o Evangelho não existe mais. Meia hora por semana, meia hora, um dia na semana, entra lá na nossa página. O que eu vou ganhar com isso? Entra lá na nossa página, www.evangelionolar2012.blogspot.com, clica aí em 2012 agosto. Veja os benefícios que o Evangelho no Lar vai te trazer. Só aí já seria o suficiente, né? Então, temos ali a página, temos o site, nosso e-mail, amorperdoemfé@gmail.com. Se você tiver alguma dúvida, você pode enviar um e-mail para a gente, não tem problema nenhum. Vai ser uma alegria muito grande ter a sua participação e esclarecer, tá certo? E no Facebook, você pode procurar também o grupo chamado Evangelho no Lar 2012. Clicar lá para participar, enfim, interagir conosco, tá certo? Tendo dito isso, vamos lá, né? Vamos estudar, vamos aprender, ok? Então, a prece de abertura, se você estiver sozinho, coloque as mãos em uma posição de prece. Se estiverem juntos, várias pessoas juntas, né? Deem as mãos para que possamos entrar aqui em oração para o início desse Evangelho de hoje. Então, vamos lá. Deus, Jesus, Espíritos amigos, benfeitores, anjos guardiães e todos aqueles que aqui presentes estão, encarnados e desencarnados. Agradecemos por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimento, que possamos absorver todos os ensinamentos de hoje da melhor forma possível e principalmente que consiga esse estudo nos sensibilizar para a nossa transformação, a nossa melhora, para que na prática possamos agir
de forma melhor do que antes, sendo sempre instrumentos de amor, da fé, do perdão e da caridade. Muito obrigado à presença dos anjos guardiães, que estão aqui também para nos possibilitar um equilíbrio e a harmonia no estudo de hoje, que assim seja, graças a Deus. Tendo feito a prece inicial, vamos lá. A página de preparo, livro Ceifa de Luz, Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier, que ele psicografou a mensagem do Emmanuel. Eu não uso o livro não, porque o que eu fiz? Eu já entrei lá no nosso site, né? evangelionolar2012.blogspot.com e imprimi. Ó, imprimi tudo. Com o significado das palavras mais difíceis, enfim. Você pode fazer como preferir, tá bom? Então, a página de preparo hoje é o capítulo 22, que fala sobre renovação em amor. Livro Ceifa de Luz. Começa com uma citação de Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Então ele diz assim: o que Jesus falou? E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então vem ali. Quando as crises te visitem, ante os problemas humanos, é justo, medites nos princípios de causa e efeito. Gente, você está passando por um problema, nós, antes da gente começar a esbravejar, que não vai resolver nada, né? Ficar reclamando, resmungando, a gente tem que descobrir a causa. A gente tem que compreender que aquele problema é fruto de causa e efeito. Alguma ação eu tive para estar me trazendo uma reação desconfortável. Quanto antes eu descobrir o fruto dessa ação, antes eu paro de provocar essa ação para parar de provocar aquele resultado que me desagrada, ok? É justo, medite nos princípios de causa e efeito. Tanto quanto é natural, reflitas no impositivo de burilamento. O que é burilamento? É a necessidade de melhora, no caso aqui, espiritual, com que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios, maravilhas de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que nos façam precisas. Então, ó, esse burilamento, essa melhora, burilamento espiritual, melhoria espiritual. Vamos parar de esbravejar, parar de resmungar, fazer cara feia, beicinho, reclamar e encontrar o motivo que provocou aquele efeito. Vamos parar de ficar esbravejando para entender que é necessário, a primeira ação tem que ser tomada por nós. Existe uma frase de Einstein que fala que ele entende como o maior absurdo queremos modificar as nossas vidas, modificar as coisas, mantendo as mesmas atitudes de todos os dias. Não vai melhorar nunca. Se você continua agindo da mesma forma, como é que você vai querer um resultado diferente? Nunca, né? Então, está aí esse esclarecimento. Ok? Se atingiste a integração profunda com as bênçãos da vida, considera a tarefa que a divina providência te confiou. Então, quando você colhe um resultado ruim, nada mais é que um sinal. Ele está falando assim, ó, está fazendo errado, para com isso. Mas você consegue perceber? Não, não consegue. Então, qual é a maneira de sinalizar? Através de um sofrimento. Através de uma dificuldade.
Compreende aí? É esse o caminho. Aí você vai identificar o que você está fazendo errado para que pare e, consequentemente, não sofra consequências ruins. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados, se bem é porque faz parte de um processo, por mais duro que seja. Então há uma necessidade de passarmos por aquilo, assim como de encontrarmos a saída, né? Aceitação e paciência sem fuga ao trabalho são quase sempre a metade do êxito, do sucesso, em qualquer teste a que estejamos submetidos em nosso proveito próprio. Aceitação e paciência. Aceitação de compreender que fui eu que plantei. Paciência para eu mudar as atitudes e daqui a pouco colher frutos diferentes. Se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgate e reajuste, ou seja, qualquer tempo é possibilidade, é chance de ser ocasião para resgate e reajuste, todo dia também é oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. Ele fala que em qualquer tempo você tem a oportunidade do reajuste. E aí você fala, não, olha, essa minha ação aqui, eu parar de guardar mágoa, é muito difícil, isso é coisa para santo, sabe? Eu vou parar de ficar com ódio na próxima encarnação, na próxima vida, quem sabe daqui a 50 anos. Quantos de nós já falamos isso ou ainda continuamos falando, né? E na hora que você diz isso, você está assinando um atestado dizendo o seguinte: eu estou satisfeito, eu quero continuar tendo os problemas. Eu não vou me melhorar, eu não vou mudar nada, então eu vou colher os mesmos resultados, ué. Qual é o absurdo que tem nisso? Eu detesto o sabor do limão. Detesto. Mas eu planto limão todo dia. Mas eu vou plantar outra coisa daqui a 50 anos, sabe? Na próxima encarnação. Então, por favor, não reclame na hora que estiver colhendo limão, daquele bem azedo. Não reclame. Por isso ele fala, né? Todo dia é oportunidade de recomeçar. Você pode recomeçar hoje. Você está de saco cheio de colher limão? Planta laranja hoje, planta melancia, planta qualquer outra coisa hoje. Não é isso? Todo dia é oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. O amor que estejamos acrescentando à obrigação que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Começa plantando pelo amor, né? Começa logo com isso. Onde estiveres e como estiveres nas áreas da dificuldade, dá-te a serenidade e ao espírito de serviço e entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e libertação. Ele dá a dica, é o caminho do amor. Agora é o amor sem interesse. Não, eu vou amar aquela pessoa, sabe, que depois ela vai me dar em troca. Opa, esquece isso. Não vai ter resultado não. É o amor sem interesse. Esse sim vai te trazer benefícios, não é isso? Então, procurar ter essa tranquilidade e trabalhar sempre no bem. Modificar as ações que você vê que estão trazendo frutos ruins para você. Então, está aí o ensinamento da página de preparo, ok? E vamos lá então. Capítulo 6, o Cristo Consolador, itens 7 e 8, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa primeira citação veio pelo Espírito de Verdade, em Bordeaux, 1861. Muitos entendem
o Espírito de verdade sendo o próprio Cristo. Embora ele não diga eu sou o Cristo, mas ele, nas ações, ele diz assim, eu falei isso, eu comentei aquilo, dando muito a entender nas interpretações, e não só nas interpretações, mas como nos ensinamentos, que são idênticos aos ensinamentos de Jesus. Então vamos lá, ó, no item 7, ele fala assim, sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos acheis oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures. Uau, alhures, que beleza, hein? Sair daqui do Evangelho no Lar, você chega e fale alhures. O que é isso? Alhures quer dizer em outro lugar, tá? Então o Espírito de verdade falava assim, não busquei alhures, não busqueis em outro lugar a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Você não vai encontrar no plano material, nos consolos materiais, a solução, o conforto. Você vai encontrar em Jesus, você vai encontrar no Espírito, você vai encontrar no amor, nas atitudes e os sentimentos morais. É isso que o Espírito de verdade mostra, né? Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, extirpados sejam, extirpados, uau, quer dizer o quê? Retiradas, arrancadas sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas, feridas, doenças, quase sempre mortais. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. E ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. Então, primeiro, você quer ajuda? Peça ajuda. É difícil você ser socorrido sem pedir ajuda, né? Como é que eu vou saber que você precisa de ajuda? Peça ajuda. Segundo, busque aonde? No Cristo. E como é que é buscar no Cristo? É você se colocar compatível com Ele. Compatível com Ele é o quê? É trabalhando o quê? É o que o Espiritismo ensina. Aliás, não só o Espiritismo, mas as outras religiões também. Ensinam o quê? A você trabalhar o amor. Amai e orai. Não é isso? Cadê? Onde é que está aqui? Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai os vossos corações. E aí sim você vai receber essa ajuda, esse auxílio, e vai ser trabalhado em você a transformação moral, a transformação para melhor, a transformação pela humildade. Tá certo? Vamos agora ao item 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Então, ó, Deus consola os humildes e dá força a quem pede.
seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo, um alívio, um conforto que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. O que é a abnegação? A abnegação é o desprendimento do interesse próprio. Quando você é uma pessoa abnegada, é que você está fazendo pela vontade de ajudar. Não por um interesse. Não, eu vou ajudar porque daqui a pouco ele vai me dar de volta. Eu vou ajudar hoje, eu vou emprestar um dinheiro hoje que amanhã ele vai me emprestar de volta. Olha, aí não tem abnegação nenhuma. Abnegação é você agir sem interesse próprio. E devotamento é dedicação, é empenho. Você realmente se empenhar na ajuda para aquela pessoa. Então isso são atitudes que acabam funcionando como uma prece contínua, não é isso? A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Então a grande sabedoria, agir procurando auxiliar o próximo e agir sempre, dedicar-se sempre. E você vai colher os frutos. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade ao invés de clamarem, gritarem, reclamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabe em partilha. Gente, você aí, a gente já está bem grandinho para parar de ser um bebê chorando, né? Ah, Sérgio, mas o meu sofrimento só eu sei. Eu entendo. Ninguém é capaz de descrever o seu sofrimento como você mesmo. Eu passei e passo por muitos. A vida, altos e baixos, né? Altos e baixos. Mas o que a gente coloca, a proposta aqui é o quê? É a gente parar de reclamar por um minuto que seja, para dar espaço à reflexão, dar espaço à busca do melhor caminho para acabar com aquele sofrimento. Compreende aí? É isso que a gente está querendo dizer. Tá certo? Bebê chorão foi uma brincadeira. Mas é a gente parar realmente de resmungar, de reclamar, para dar minutos, dar a nós mesmos minutos de reflexão. Entender o que eu fiz para que isso esteja acontecendo agora. Porque só diante dessa compreensão você vai poder modificar aquele resultado. Certo? Então, ele falou, tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, dedicação, empenho e desprendimento do interesse próprio, né? E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito. E a resignação. E resignação, né? O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Nada como deitar o travesseiro com aquele sentimento, caramba, o que eu tinha para fazer hoje eu fiz, né? Não ficou faltando nada. Não é bom? Não é legal isso? Né? Então, está colocado aqui. O coração bate, então, melhor. Claro. A alma se serena, fica tranquila, fica toda zen, fica toda calma. A nossa alma, né? E o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso, ele se forra, ele se protege aos desfalecimentos, né? Por isso que o corpo, tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito.
A doença, a dor, ela vem no filme Nosso Lar. Quem assistiu o filme Nosso Lar, tem um momento, né, que ele fala assim: quando você poderia imaginar, porque houve uma doença, né, o André Luiz desencarnou por doenças, e aí eles explicam, aquela doença foi causa e efeito, foi ele que provocou a própria doença. Ah, mas eu não queria ficar doente, ninguém quer. Mas aí ele fala assim: quando você poderia imaginar que ódio, mágoa, rancor, amargura poderiam fazer parte de um diagnóstico? Você já parou para pensar nisso em algum momento? Eu parei quando assisti o filme, quando eu li o livro. Caramba! Eu ainda não estou perfeito não, longe disso. Mas eu acho que falo por mim e por outras pessoas que vocês possam procurar, que quanto mais consegue se trabalhar isso, para diminuir esses sentimentos negativos, as doenças físicas diminuem também. A frequência com que a gente fica doente diminui. Antes qualquer coisinha deixava a gente doente. Quando a gente passa a trabalhar esse aspecto moral, esse aspecto do espírito, que alimenta o espírito, a doença física diminui. Pensa nisso um pouquinho. Essa foi a mensagem do Espírito de Verdade em Havre, 1863. Tá certo então? Bom, tendo dito isso, finalizamos o capítulo 6. Semana que vem, próxima atração, capítulo 7, que é aquele que fala sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Então, os pobres de espírito, você acha que é isso? Vamos entender isso, ok? Vamos entender o que é isso. Pobre de espírito, só para dar um plazinho, né, dar uma dica, o pobre de espírito é esse, é o que alimenta o ódio, que alimenta esses valores, não está alimentando, ou melhor, pobres pelo espírito, desculpa. Então, o rico de espírito, né, o pobre de espírito é o que está alimentando o ódio, o rancor, a mágoa. E ele vai receber a ajuda para se tornar um rico de espírito. Mas isso é assunto para a próxima semana, ok? Ali a gente vai estar preparado para estudar direitinho, tá certo? Vamos lá. Momento da vibração pelas pessoas queridas, não é isso? Então, é um momento onde vamos fazer uma prece, colocar o nosso sentimento de amor, de carinho pelas pessoas às quais desejamos o bem. Então vamos dar as mãos e, se estivermos sozinhos, colocar as mãos em prece. Na hora que eu disser pausou, você pausa aí e citem em voz alta o nome de todas as pessoas que vocês desejam muito que possam receber o bem. Amigos, parentes, vizinhos, inimigos, colegas de trabalho, colegas que a gente não gosta tanto, mas vamos desejar o bem, pessoas desencarnadas. Vamos citar o nome de todos, tá ok? Vamos fazer a prece e vou falar para pausar. Deus, Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos nesse momento pedir por tudo de bom, tudo de melhor que for possível enviar para as pessoas encarnadas ou desencarnadas, nas quais citaremos o nome em voz alta a partir de agora. Pausou? Soltou o pause. Hora da fluidificação da água. Então vamos lá. Fluidificação da água. Como é que vai fazer?
Entrando lá na nossa página www.evangelionolar2012.blogspot.com, clica 2012, à direita, tá? À direita, sua direita é aqui, né? Clica 2012, agosto. Estudo completo, inclusive científico, com as fotos das moléculas de água, sobre como elas ficam quando são fluidificadas. Então vale a pena conferir, tá bom? Vamos lá. Cotovelo aqui na mesa não, tá? Aqui estendido, os dedos apontando para a água. Alguns sentem irradiar pela palma da mão, então se for o caso, coloca a palma. Outros sentem irradiar pelos dedos. Eu não sinto nada, nenhum nem outro, Sérgio, então aponta os dedos. Tudo bem. Procura apontar os dedos ali para a direção da água. Então, já pegou sua água aí, né? Se não pegou, pausa, solta o pause e continua, tá bom? Então vamos lá, fazer a prece. Deus, Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento pedir a intercessão, o auxílio de vocês, para que esta água possa ser fluidificada, energizada, possa receber todas as boas vibrações, para que ao contato com o nosso organismo, na hora que bebermos dela, possa nos trazer os benefícios que precisamos. Tudo aquilo de melhor. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Às vezes você sente, mesmo depois da prece, que ainda está saindo alguma coisa do seu dedo. Continua, não tem problema nenhum, tá certo? Então, coloca ali. E eu posso guardar para que meus parentes, quando chegarem em casa, bebam na água? Sim, pode, ó. Aqui já tem, ó, um bocado, tá? Uma orientação é que procurem deixar em local fresco, evitar a geladeira. Por quê? As moléculas da água, elas são transformadas, não é isso? Elas recebem uma transformação ali. No estudo lá que eu acabei de falar, se vocês entrarem no site, vocês vão ver isso nitidamente, tá? E na hora que você congela, quanto mais você esfria a água, até chegar ao ponto de congelar, o que acontece com aquelas moléculas? Ficam congeladas também. Se elas ficam congeladas, como é que vai haver uma transformação? Dificulta, entendeu? Não que não possa ser transformado, mas dificulta. O ideal é manter então no local fresco. Tá bom? Momento de finalizar o estudo de hoje, né? O Evangelho no Lar de hoje. Então vamos lá, a prece de encerramento. Deus, Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, muito obrigado por essa oportunidade de estudo, de esclarecimento, de discernimento. Que possamos agora, diante dessas informações tão valiosas que aprendemos hoje, possamos nos modificar, a fim de que, com essa transformação e melhora, venhamos a colher frutos melhores do que aqueles plantados tempos atrás. Obrigado pela presença de todos aqui, encarnados e desencarnados, pelo auxílio, pelo equilíbrio dado pelos anjos guardiães, e que possamos estar na próxima semana aqui reunidos para mais um Evangelho no Lar. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Sendo assim, é hora de finalizar, não é isso? É hora de dar tchau, tá bom? Fiquem em paz. A gente lembra que esse vídeo ele não tem direitos autorais, não tem nada, pode ser distribuído livremente para as pessoas, tá? Compartilhem, não é isso? Existe aquela frase que o maior favor que você faz pelo Espiritismo é compartilhar, né? É passar adiante as informações, no Facebook principalmente. Não é curtir não, é compartilhar, que aí você está enviando para todo mundo aquilo, né? Então, passar sempre adiante a prática do bem, sendo sempre essa palavra aí de conforto, né? E lembrar as palavrinhas-chave do estudo de hoje: abnegação e devotamento. Então, dedicação aí, tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau!